Bom dia, alunos. Iniciamos mais uma aula. Essa é a parte 2 da nossa última atividade do primeiro bloco do primeiro bimestre, que é a quantidade de movimento e impulso. E a primeira pergunta que pode surgir é para que a gente estuda tudo isso? Por que a gente estuda a quantidade de movimento e impulso? E a resposta é para estudar, de maneira bem resumida, para estudar colisões, tá? Que seria uma maneira de resumirmos para que isso. Por exemplo, colisões entre bolinhas aqui no jogo de sinuca, colisões de carros, a perícia de trânsito, quando vai estudar batida ou algo relacionado, ela usa esse conteúdo de física aqui para entender o que aconteceu. Em esportes também, para ver a questão da força e adquirida pela bolinha, pelo jogador, enfim, no esporte utiliza. E também o movimento de foguetes, a gente consegue entender no espaço, porque no espaço não tem ar, daí a gente pode pensar, bom, como é que o foguete se movimenta se não tem ar? Através da quantidade de movimento. Ou melhor, da conservação da quantidade de movimento, tá? Então, isso aqui é só para vocês entenderem para que usa isso. Como calcular uma quantidade de movimento? A gente, toda vez que tem um corpo de massa m e ele tem uma velocidade v, ele vai ter uma certa quantidade de movimento, tá? E a equação é o quer me ver, quer me ver. É só um macete para lembrar, onde m é a massa do corpo e v é a sua velocidade. Aqui tem uma flechinha só para indicar que é uma grandeza vetorial. Ou seja, a velocidade ela tem um tamanho, né? 30, 40, 50 km por hora. É uma intensidade. Ela também tem uma direção, né? Uma direção e sentido, para cá ou para cá. Então, por isso, ela é uma grandeza vetorial. E como a velocidade é uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento também será. Mas nos nossos casos, que é mais simples, a gente não está pensando em vetores, podemos pensar só como Q igual a M vezes V. Mas o que significa isso? O que é essa quantidade de movimento? Nada melhor do que a gente ver através de um exemplo. Um objeto com velocidade grande e com uma velocidade diferente de zero, aqui é uma massa grande, tá bom, pessoal? Um objeto com uma massa grande, no terceiro slide. E uma velocidade diferente de zero, pode ser, sei lá, 10 km por hora, 20, enfim, contanto que seja uma velocidade diferente de zero, tem uma grande quantidade de movimento. É o exemplo de um caminhão, que pode ter mais de 20 toneladas, tá? Então, essas carretas aqui, geralmente têm um peso grande, ou melhor, uma massa grande, porque na última aula nós falamos da diferença entre peso e massa. E como calcular? A gente vai ver para frente como fazer esse cálculo, tá? Outros objetos ou carros ou corpos que podem ter uma quantidade de movimento grande são aqueles que, apesar de a massa não ser tão grande, né, de um carro assim é 1 ou 2 toneladas, que já é pesado comparado com uma pessoa, tem uma quantidade de movimento grande por causa que sua velocidade é grande, tá? Então vamos ver um exemplo. A gente vai considerar uma bicicleta e uma moto, ambas com a pessoa montada em cima. A velocidade das duas é de 54 km por hora. Se a gente fazer a continha da bicicleta e da moto, os dois têm uma velocidade de 15 metros por segundo. É só dividir por 3,6. E vamos considerar que a pessoa e a bicicleta juntas têm uma massa de 100 kg, tá? As duas. A bicicleta em torno de uns 15 e a pessoa 85. Enquanto a pessoa e a motocicleta juntas têm uma massa de 200 kg. Tá? E as duas estão a 15 metros por segundo. Que para a moto é uma velocidade que, dependendo do lugar da cidade, dá para você andar, e para a bicicleta já é uma velocidade mais alta, né, de 54 km por hora. Mas aqui é só para a gente ver qual é a quantidade de movimento de cada um. Então, por que eu fiz essa transformação de quilômetros por hora para metros por segundo? Porque quando nós estamos trabalhando com quantidade de movimento, e a maioria dos exercícios aqui, é mais conveniente a gente trabalhar com metros, com segundos, velocidade de metros por segundo, porque é a unidade no sistema internacional. Então, veja aqui MB, para simbolizar a quantidade de movimento da bicicleta, e o Mzão, né, para simbolizar a motocicleta, o M maiúsculo aqui embaixo, tá? Então, a quantidade de movimento da bicicleta é a massa da bicicleta e da pessoa, que vai ser 100 kg, vezes a sua velocidade. Então, é 1.500 kg metros por segundo. Aqui é essa unidade mesmo, tá bom, gente? Esse quilogramas vem de massa e esse metros por segundo vem de velocidade. Então, a gente fala 1.500 kg metros por segundo. Já a motocicleta, veja, a quantidade de movimento dela é igual a massa vezes a velocidade. A massa da motocicleta e mais a pessoa é 200, e a velocidade também é 15.
e a quantidade de movimento é 3.000 quilogramas metros por segundo. Então veja que se os dois corpos têm a mesma velocidade, que é o caso da bicicleta e a moto, a quantidade de movimento é maior para aquele com maior massa. Tá? Então, o que a gente pode pensar com uma quantidade de movimento? Como aquilo que um corpo que tem uma massa grande tem, ou o corpo que tem uma velocidade grande tem também. Ou seja, ter uma quantidade de movimento grande significa que se tivesse uma batida ou uma coisa, aquilo ali teria muita energia, podemos dizer ali, né? Em casos mais gerais, a gente considera várias partículas e considera a quantidade de movimento total, que é só pegar a quantidade de movimento de cada uma e somar. Aqui é somar M3V3, M2V2 e M1V1, tá? Isso é um caso mais geral, só que a gente não vai trabalhar aqui na nossa parte da disciplina. Então vamos ver um pouquinho sobre o impulso. A partir da segunda lei de Newton, lembre-se que a segunda lei de Newton é da força igual a massa vezes aceleração, conseguimos obter uma relação entre variação de quantidade de movimento e a segunda lei. Força vezes o intervalo de tempo que a força foi aplicada é igual a variação da quantidade de movimento, tá? Ou simplesmente sem a flechinha aqui em cima, só pensando nos números, né? A flecha seria, no caso, vetorial, que é um pouco mais geral, e no nosso caso a gente considera desse jeito aqui. Então, a variação da quantidade de movimento de um corpo é igual ao produto da força aplicada sobre o produto da força aplicada sobre ele pelo intervalo de tempo que ela foi aplicada. E esse valor recebe o nome especial de impulso, como a gente verá para frente, é representado pela letra I. Tá? Então, aqui eu coloquei bastante definições, agora vamos ver na prática como isso funciona. Então, a bola de futebol de massa M igual a 400 gramas se encontra parada no gramado de um campo de futebol para que o goleiro cobre o tiro de meta. Quando o goleiro chuta a bola, ela adquire uma velocidade de 30 metros por segundo. Sabendo que o tempo de contato entre o pé do jogador e a bola foi de 0,000 segundos, responda: qual a força média aplicada pelo pé do jogador na bola e qual o valor do impulso? Então, aqui algumas observações. A imagem do goleiro chutando parece uma jabulani, né? A massa, 400 gramas, mas a gente vai precisar transformar para quilos depois, tá? Como que transforma gramas para quilos? Só dividir por 1.000. Então, 400 gramas se torna 0,4 quilos. Aqui tem todos os dados do exercício, e esse tempo aqui, ó, é 0,005, é bem pequenininho. Por quê? O tempo que, de fato, tem o contato entre o pé do jogador e a bola é um tempo bem pequenininho, tá? Depois desse tempo, aí a bola vai ser empurrada para frente do campo. Então, vamos ver qual o valor da força média. Para a gente calcular a força média, a gente usa aquela equação que eu falei para vocês, que a força vezes o intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento. E o que é uma variação? Gente, variação é sempre o final menos o inicial, tá bom? Então, qual que é o final aqui? O final é o m vezes v final, a massa da bola vezes a velocidade final dela, menos o m vezes o v inicial, que é a velocidade inicial dela, tá? Então, é assim que a gente faz a conta. Como que a gente faz primeiro? A gente observa que, como a bola se encontrava inicialmente em repouso, paradinha lá no campo, a velocidade inicial dela é 0. Então, esse valor aqui, ó, vai sumir da nossa conta. E os valores que nós temos? ΔT é 0,005 segundos, a massa 0,4 quilos e a velocidade final 30 metros por segundo. Então, já está na unidade certa, não precisa transformar em nenhuma unidade, e é só usar essa equação de cima aqui, tá? Então, como que ela fica? Como eu quero saber a força, eu não substituo a força ainda. Eu substituo o tempo, que é 0,0005 segundos aqui. Ela vai ser igual ao quê? Veja que a massa, gente, a massa vai ser 0,4, que foi o que apareceu aqui embaixo. E a velocidade final é 30, e foi o que apareceu embaixo aqui também. Por que que eu não coloquei esse termo aqui? Por causa que justamente a velocidade inicial é 0. Então, 0 vezes qualquer coisa é 0, eu posso tirar esse termo daqui. Fica simplesmente assim a equação. E depois eu faço a continha. Se a gente sabe que f vezes 0,005 é igual a 0,4 vezes 30, primeiro eu faço 0,4 vezes 30, que vai dar 12, e depois, para eu descobrir a força, ó, gente, deu que a força vezes esse número aqui é igual a 12. Então eu passo esse número aqui dividindo. A força vai ser igual a 12 divididos por 0,0005 Newton. 0,005.
E se eu dividir isso, 12 por esse número, vai dar 2.400 newtons, tá? Então, a força média aplicada pelo pé do jogador na bola foi de 2.400 newtons. E como fazer o item B, o valor do impulso? O valor do impulso, eu posso encontrar ele de duas maneiras. O primeiro, eu pego a força e multiplico pelo deslocamento, e o segundo, eu pego a variação da quantidade de movimento. Aqui tanto faz. Então, vamos usar a primeira forma. Lembre-se que, no enunciado, ele falou que o intervalo de tempo foi 0,005 segundos. Beleza. E a força, a gente calculou aqui, 2.400 newtons. Então, para descobrir o impulso, é só eu multiplicar os dois, ó. Força vezes o intervalo de tempo é 2.400 vezes 0,005, que é igual ao 12 newtons por newton segundo. E aqui a gente fala newton segundo, tá bom, gente? Então, o impulso sofrido pela bola foi de 12 newtons segundos. E o que significa esse impulso, como a gente vai ver para frente? E justamente a noção que a gente tem de impulso, né? É algo ir para frente. Quanto maior o impulso, a gente pode dizer que mais ela se impulsiona para alguma direção. Essa pode ser a nossa noção intuitiva. E aqui eu só peço para vocês prestarem atenção na unidade, o impulso é assim mesmo que a gente mede. O Newton vem de força e o S vem de segundos. Então é Newton vezes segundos. Então, para a gente acabar, aqui tem o exemplo 3. Considere que uma bola de vôlei em direção à mão, que vai em direção à mão do jogador, com uma velocidade de menos 5 metros por segundo. Depois de rebatida, a bola adquire uma velocidade de 30 metros por segundo, tá? Considerando que a bola tem uma massa de 300 gramas e que o tempo de contato entre a mão do jogador e a bola foi de 0,01 segundos, responda. Qual foi a força média aplicada pelo jogador? Aqui a gente usa força média porque quando a mão do jogador encosta na bola, nem sempre a força vai ser bonitinha durante todo o tempo que ela está encostada. Ela pode começar alta e depois diminuir, tá? Depende muito. Isso aí é algo muito subjetivo, depende da batida. Por isso que a gente pensa na força média. E na letra B, nas mesmas condições do item anterior, qual seria a força aplicada se a bola tivesse uma massa de 500 gramas? Então vamos ver. Aqui uma observação. Por que a velocidade inicial é menos 5 metros por segundo e a final é 30 metros por segundo? Porque elas estão em direções diferentes, em sentidos diferentes. 5 metros por segundo, a gente pode pensar nesse sentido aqui. 30 metros por segundo com sinal positivo é no outro. Por isso essa diferença de sinal. Então, qual é a força média aplicada pelo jogador? Que é o item A. O primeiro passo, sempre o primeiro passo nesses exercícios, tá? E aqui eu peço para vocês prestarem atenção, porque é um exercício bem parecido com a atividade que vocês têm que entregar, é calcular os valores que a gente tem. A variação do tempo é 0,01 segundo, tá? A velocidade inicial é menos 5 metros por segundo, a velocidade final é 30 metros por segundo, e a massa é 0,3 quilos. A gente usa em quilos, né, porque é a unidade do sistema internacional. E é só pegar o 300 e dividir por 1.000, e a gente tem a quantidade em quilos. Agora, o segundo passo nesse exercício é calcular a variação da quantidade de movimento. Lembrando que a variação da quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, a variação é massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial, tá? E o que eu faço aqui? Agora acompanhem bem certinho conforme está o apontador laser. A massa, eu deixo em evidência. O que é deixar em evidência? É abrir um parênteses e deixar a massa multiplicando. E primeiro eu posso fazer o quê? Pegar a velocidade final menos a inicial, subtrair, e depois eu multiplico pela massa. A velocidade final é 30, e a velocidade inicial é menos 5. Gente, aqui tome bastante cuidado. É 30 menos da fórmula, da equação, menos 5, tá? Então, se eu tenho 30 menos 5, menos com menos, pela regra de sinal, é mais. Então, 30 menos 5 vai ser justamente igual a 30 mais 5, tá? Como isso aqui está dentro dos colchetes, a gente primeiro tem que fazer essa soma para depois multiplicar. Então, 30 mais 5 é 35, e multiplicando por 0,3, a gente vai obter 10,5 quilogramas metros por segundo, tá? A variação da quantidade de movimento, eu falo quilogramas metros por segundo. E depois que a gente tem esse número, o que a gente faz para descobrir qual que é a força média? Lembrando que o nosso objetivo é descobrir a força média.
é fazer essa continha aqui. Se a força vezes o intervalo de tempo é igual à variação na quantidade de movimento, eu passo essa variação de tempo dividindo a variação na quantidade de movimento para descobrir a força. Então, a força é a variação da quantidade de movimento divididos por tempo, que é 10,5 divididos por 0,01, que vai ser igual a 1.050 newtons. Tá bom, gente? Então, nas mesmas condições do item anterior, qual seria a força aplicada se a bola tivesse uma massa de 500 gramas? A ideia é repetir exatamente o procedimento que a gente fez com a mesma velocidade, só que aqui com a massa de 0,5 quilos, tá? 500 gramas divididos por 1.000 vai nos dar 0,5 quilos. Então, primeiro, a gente calcula a variação da quantidade de movimento, exatamente com os mesmos passos anteriores, tá? Veja que aqui vai ser 30 menos 5 de novo, que vai dar 35, só que em vez de a gente multiplicar por 0,3, a gente vai multiplicar por 0,5. Então, a variação de quantidade de movimento deu 17,5 newtons. E qual que é o valor da força, então? É só eu dividir esse 17,5 por 0,01, que dá 1.750 newtons. E o que isso significa? Veja que no item A, o impulso foi 10,5 km por segundo, tá? O impulso é a variação na quantidade de movimento. E no item B, foi 17,5. Em qual dos casos ele teve o maior impulso? 17 é maior que 10. Então, ela teve o maior impulso no segundo caso. E faz sentido, a bola é mais pesada, certo? Então, para ela adquirir a mesma velocidade que a bola mais leve, ela precisou de um impulso maior, certo? Então, é assim que a gente pode pensar naquilo que seria o impulso, tá? E é o que está escrito aqui embaixo. Muito bem, gente, essa foi a aula de hoje. Eu peço que vocês olhem com calma o exemplo 3, porque ele é bem parecido com o que tem na atividade para vocês entregarem. Estou à disposição para tirar as dúvidas. Qualquer coisa, me procure.